queixo do cara, dá um chute na canela dele e Jesus atrapalha. Manda você orar por ele e abençoar, não é? Chato demais esse negócio, né? Aí a mulher está tomando o seu marido, tomando a sua esposa, o cara está tomando a sua esposa, e aí Jesus diz, ora por ele, ora por ela. Negócio chato, né? Assim, Jesus manda orar não é por causa da pessoa que está fazendo mal com você, é por causa de você. Ele diz, ora por ele, ou ora por ela, pelo seu opositor, pelo seu inimigo, para que você fique parecido com o Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Ou seja, enquanto você ora por ele, acontece um processo em que você vai se tornando mais parecido com esse Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e sobre os bons. Então, a primeira coisa, eu estou pressupondo que aqui tem muitos semeadores e muitas semeadoras, pessoas que estão dispostos e dispostas a saírem a semear. Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é, quem sabe eu e você somos o terreno. E aí eu não quero fazer um julgamento, eu quero que você faça um julgamento, uma análise do seu próprio coração. Se você é aquele tipo de pessoa que tem acolhido a palavra de Deus e ela rapidamente sai do seu coração, você escuta a palavra de Deus no culto, aí sai daqui dizendo, vou perdoar meu filho, vou perdoar minha esposa, chega em casa e esquece. Se você é aquele tipo de pessoa que está aqui e fica com a consciência nadando e transitando em torno das coisas por onde você anda, as coisas erradas que você faz, e se propõe ao arrependimento e depois não se arrepende, começa a fazer tudo de novo. A não ser que eu seja normal e isso aconteça só comigo, mas eu penso que acontece com você também. Às vezes eu estou ouvindo uma palavra abençoada, uma palavra, um homem de Deus falando, uma mulher de Deus falando, aí enquanto ele está falando as coisas vêm aqui na minha cabeça e eu faço a lista das coisas que eu preciso me arrepender e como é que eu preciso mudar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então não somos iguais. Estou só dizendo a você, para você dar essa olhada de como está a sua alma e de como é que está o seu coração. E aí Jesus diz assim, a semente é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, meu querido e minha querida? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra de Deus é uma experiência profunda. Mas a palavra de Deus é, acima de tudo, essa invasão de Deus na história da humanidade. É esse momento em que Deus resolveu transitar pessoalmente conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus é esse sentimento de Deus que gera arrependimento. A palavra de Deus é essa chegada de Deus, cujo sinal é a possibilidade de amarmos muito mais. Se você quiser saber se a palavra de Deus está agindo em seu coração, pergunta o quanto você está amando. Pergunta o quanto você está se tornando gracioso ou graciosa. Se você quer saber se está existindo a palavra de Deus em você, não é o quanto você lê o livro, é o quanto a palavra de Deus gera em você vida de Deus. Não basta ler o livro. Eu posso ler o livro inclusive para condenar. Eu posso ler o livro para apedrejar. Eu posso ler o livro com outros pretextos. Eu posso ler o livro trazendo uma senhora apanhada em adultério e dizendo, olha, está escrito, está aqui no texto, manda apedrejar também, o que é que você vai fazer? E Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como é que se manifesta aí a palavra de Deus? Na paz que é gerada no coração daquela senhora. Como é que se manifesta a palavra de Deus? No constrangimento dos homens que não têm coragem de atirar a primeira pedra porque se reconhecem tão pecadores quanto aquela senhora. Ou seja, a palavra de Deus é essa interação entre a chegada do Jesus de Nazaré, o contexto onde nós estamos e aquilo que o texto pode dizer ao nosso coração. Em outras palavras, não há palavra de Deus se eu fizer a leitura e você não fizer análise no seu coração. A palavra de Deus é um diálogo entre o seu coração e o Espírito de Deus está operando em você. Como é que isso acontece? Olhando para a natureza. O Davi olha e percebe uma senhora amamentando uma criança e ele diz, eu me percebo, aliás, quando eu digo observando, é observando o cenário, não objetivamente olhando a senhora amamentando, não que houvesse algum mal nisso, mas observando a experiência do amamentar de uma criança, e ele diz assim, eu me sinto como uma criança desmamada nos braços de Deus. Essa é a palavra de Deus, ou seja, como olhando para a natureza perceber a palavra de Deus. Como observando na convivência acolher a palavra de Deus. Como lendo o texto bíblico acolher a palavra de Deus. Às vezes você vai ter uma senhora que nem teve a chance de estudar, nem teve a chance de aprender a ler, e tem uma sabedoria extraordinária e traz a palavra de Deus ao coração da gente. Quantos
quantos de vocês e quantas de vocês já estiverem em espaços de oração em que naquele momento surgiu a palavra de Deus? Às vezes até de uma forma meio que avessa à nossa percepção que temos de um texto bíblico, mas era a palavra de Deus ao coração. Então nós precisamos estar mais atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus é a comunicação de Deus em situações da vida que geram arrependimento, que geram constrangimento, que gera paz, que gera amor, que gera inclusive em algumas situações conflito. Conflito desde que seja o conflito por conta da maldade humana, desde que seja o conflito porque a verdade de Deus se manifesta e apedreja o Estevão, por exemplo. Desde que seja o conflito porque o João Batista denuncia os poderosos, denuncia os caras que estão fazendo falcatruas, desmandos econômicos, políticos e sociais, e quando João Batista faz essa denúncia, perde a cabeça. Então a palavra de Deus, ela se manifesta e os indicadores da palavra de Deus estão nesses sinais que nós vamos observar. Então Jesus está dizendo, o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Deus está falando o tempo todo, meu querido e minha querida. Eu estava uma vez dando curso sobre interpretação bíblica lá em Viçosa, Minas Gerais, e aí assim no meio da conversa um rapaz perguntou assim, pastor Carlinhos, mas o senhor acredita que uma jumenta falou com o profeta lá no Antigo Testamento? Eu disse, aquela história do Balaão? Acredito, cara. Mas o senhor acha que não é um grande milagre? Eu digo, é. Agora, o maior milagre do que a jumenta falar foi o profeta escutar, camarada. Milagre não é a jumenta falar, o milagre é o cara escutar uma jumenta falando, esse é o milagre. Razão pela qual eu nem sei se a jumenta falou em hebraico, se falou em grego, que dialeto, que idioma, porque no meu entendimento não precisa a jumenta falar. Basta você ter a sensibilidade para continuar vendo a natureza falando. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a questão não está em Deus falar, está em nós escutarmos. Por isso que semear, levar a semente, é um ato de despertar as pessoas para terem os ouvidos atentos, os olhos percebendo a graça e a bondade de Deus. Eu estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu faço peregrinações, gosto de fazer peregrinações. Um amigo meu foi uma dessas peregrinações, muito mais como apoio, ele tem dificuldade de locomoção e tal. Mas aí ele foi no carro dele e a gente brincava porque enquanto o pessoal caminhando no sol causticante, a gente caminha em 6 dias cerca de 150, 155 quilômetros, tem dia que a gente caminha 30, 32 e por aí vai. E aí a gente brinca com o pessoal, olha como é bacana servir, porque quem vai de carro servindo leva água, né? É muito legal servir. E falei sobre essa história de escutar Deus. Aí esse meu amigo um dia me ligou, mas foi tão interessante, eu fiquei mais atento a essa história de escutar Deus. Eu estava num momento assim, na minha casa, uns 3 dias, de certo modo angustiado, sem paz no coração. E aí um dia eu amanheci, peguei minha Bíblia, fui para a varanda da casa, sentei na varanda e não conseguia ler o texto, não conseguia orar, e aquela angústia me abatendo. Ele disse que olhou para o fio do poste que estava passando assim na rua, frente da casa dele, disse que viu um bem-te-vi. Ele disse que o bem-te-vi fez um voo rasante e sentou na cadeira bem pertinho dele. Aí ele lembrou-se da história de Deus falando, disse que ele ficou tão impactado com o pássaro que ele tomou 2 atitudes. Aliás, tomou uma atitude por causa de 2 situações. Ele disse, Deus vai falar, eu tenho que ficar quieto. E aí ele disse que a segunda atitude foi, eu não vou me movimentar. Então ele disse que ele não se movimentava, primeiro para o pássaro não bater asas, não voar, e não se mexia porque ele disse, eu estou muito aqui querendo ver o que é que Deus vai me dizer. Aí disse que passou um tempo ali parado e o passarinho ficou ali. Ele disse que no fio estava cantando, ficou calado, não cantou coisa nenhuma, bateu asa, foi embora. Ele disse que nesse intervalo, entre o pássaro ter chegado e ter ido embora, ele disse que esqueceu toda a angústia, se levantou em paz, foi orar tranquilo e abençoado. Ele disse, eu não sei o que é que Deus disse, mas abençoou meu coração. A palavra de Deus é essa semente que nós vamos levando, com o testemunho, com o diálogo, despertando as pessoas para estarem mais atentas à voz e à palavra de Deus. E aí você recebe. Digamos que você esteja recebendo a palavra de Deus hoje à noite. Digamos que você tenha recebido a palavra de Deus nos cânticos.
Eu recebi muito palavra de Deus hoje no caminho, na estrada. A viagem foi longa, mas o pedaço do aeroporto para cá foi legal demais. Só o Victor está ali com a gente, garotão animado, né? Eu acho legal. Toda vida que eu vejo criança, eu digo, Jesus veio, né? Então, chegou uma criança, Jesus chegou junto, né? Não tem jeito. Tem que deixar de ver as criancinhas e não as empeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, chegou o Ronildo, chegou o Batista, mas aí estava o Victor também, né? Então, a viagem foi muito gostosa. E eu posso ter recebido a palavra de Deus, como você pode receber a palavra de Deus, mas há uma situação que eu não sei se depende da gente, o texto não diz, o texto só faz dizer assim, tem aquela pessoa que escuta, e logo depois que ele escuta, o diabo tira a semente. Então, por isso que eu estou dizendo que isso nem depende do seu esforço ou da sua atitude, me parece uma coisa traiçoeira, né? Por isso que é interessante isso no texto de Mateus, porque no texto de Mateus o diabo também veio e plantou a semente, plantou o joio. E aí o joio e o trigo cresceram juntos. Eu vou já falar sobre isso um pouco mais. Mas queria lhe animar a ser uma pessoa que não permite isso acontecer. Acolha a palavra de Deus, meu querido e minha querida. Seja lendo o texto bíblico, seja como for. Eu aprendi o Salmo 23, não faz muito tempo, eu era criança, e eu aprendi o Salmo 23 por conta de uma brincadeira. Meu pai era um pastor muito simples. E aí meu pai dava uma oportunidade às pessoas da comunidade, no horário dos cultos, o pessoal citar versículos memorizados. E um irmão meu muito bagunceiro, na hora do culto, quando os irmãos começaram a citar os versículos, ele cochichou no meu ouvido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23 em primeiro. Repetiu algumas vezes, aí decorei. E pôs em pé em cima do banco e eu dei um grito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguns irmãos sorriram, outros acharam interessante. Uma senhora levou isso a sério. Edna Medeiros, ela pegou uma cadernetinha vermelha, azulzinha, ainda me lembro da cor da cadernetinha. No culto seguinte já veio com o versículo copiado, veio com o Senhor meu pastor e nada me faltará, e logo depois do outro texto era tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Aí disse: no próximo culto